Olá, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui, tá? O meu nome é João Rodrigues, pregador do Evangelho da Graça, mais uma vez aqui no YouTube, pregando o Cristo ressuscitado, tá bom? Então, eu quero tratar de um assunto muito importante que vai agregar no meu conhecimento, no seu conhecimento, e nós vamos crescendo em graça e conhecimento. O que importa é que a palavra do Cristo ressuscitado, do Criador, ela se expanda e chega ao coração de demais pessoas. Então, o tema hoje dessa mensagem, dessa pequena mensagem que nós estaremos meditando nesse exato momento, vai falar sobre o blasfêmio ou a blasfêmia de aceitar a Jesus. Eu não sei em que parte das escrituras o sistema religioso encontrou essa palavra, mas como de costume o sistema religioso ele é especialista em colocar palavras nas escrituras que não tem. Então, por essa razão, nós vamos estar meditando em alguns minutos, em alguns segundos, dentro da palavra de Deus, tá bom? Sobre essa palavra. De fato, essa palavra está nas escrituras sagradas? Essa palavra aceitar a Jesus existe nas escrituras sagradas? E em que parte Jesus mandou alguém a aceitar a ele? Em que parte está escrito isso? Então, desde já, você que está assistindo essa mensagem, você pegue uma caneta, pegue um caderninho, enfim, aonde você achar que deva, faça uma anotação, para que assim você possa crescer em graça e em conhecimento, tá bom? Eu sempre digo nas minhas mensagens que nós revelamos o que está nas escrituras sagradas, aquilo que a religião não mostra, tá bom? A religião prega um conceito totalmente ao contrário da graça de Cristo Jesus. O que é graça, irmão João Rodrigues? Graça é favor imerecido, né? Nós não merecemos o sacrifício que Cristo fez, mas ele foi no madeiro e fez o sacrifício pelaquela nação, a nação de Israel, e depois da cruz ele já nos abençoou de antemão. Nós somos abençoados, nós somos eleitos, predestinados antes da fundação do mundo. Eu vou provar, à luz da palavra de Deus, que nós gentil que moramos no Brasil, que nós não somos descendentes, nós não somos da linhagem de Israel fisicamente, somos espiritualmente em Abraão. Somos filhos da fé em Abraão, mas fisicamente a gente não é. Nós somos brasileiros, somos gentil que moramos no Brasil. Então, o que acontece? Muitas e muitas pessoas, pastores, falsos profetas, eles dizem que você precisa aceitar a Jesus. Quando eles vão pregar nesses templos feitos por mão de homem, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, versículo 48. Depois, se você quiser confirmar, confirme aí, que lá está escrito que Deus não habita em templos feitos por mão de homem, mas eles continuam dizendo que aquilo ali é a casa de Deus, que aquilo ali é o templo, é a casa de oração. Mas nós sabemos que à luz da palavra do Criador, a casa de Deus somos nós, o templo de Deus somos nós, a igreja somos nós, né? No coletivo e não na individualidade, tá bom? Então Cristo ele é o cabeça da igreja, mas isso é um outro assunto. O assunto hoje é sobre essa palavra aceitar a Jesus. Em que parte da Bíblia, meu amigo, minha amiga, está escrito essa palavra aceitar Jesus? Não está nas escrituras isso. O que está nas escrituras é a palavra converter-se a Cristo. E o que é converter-se a Cristo? O que é converter-se à graça de Cristo? Antes da cruz, haveria uma lei, que é chamada a lei de Moisés. Os preceitos, os mandamentos, os conceitos. E tinha diversos rudimentos nesse tempo. Depois da cruz, que Cristo ressuscita, é a graça de Cristo Jesus. Se converter a Cristo é voltar a andar ao contrário da lei de Moisés. É você sair da lei de Moisés e passar a viver a graça do Cristo ressuscitado. É totalmente ao contrário. Enquanto que a lei de Moisés é um ministério de condenação e morte, o de Cristo, que é a graça, ele é de vida. Ele restaura, ele purifica, né? Então vamos sim entender. O sistema religioso, os pastores, eles dizem que você precisa aceitar Jesus. Isso é uma baita de uma palavra de blasfêmia. Isso não está nas escrituras sagradas. O que está nas escrituras sagradas é se converter a Cristo, é largar totalmente os rudimentos da lei, do antigo pacto e viver a nova aliança.
o amor, a graça de Cristo Jesus. Isso é se converter, voltar-se à doutrina santa no sentido espiritual em Cristo Jesus. Olha o que diz em Efésios capítulo 1, versículo 3. Preste muito bem atenção o que diz essa mensagem nesse exato momento. Então, se você tem uma Bíblia aí, comece a examinar as Escrituras. Quero deixar uma mensagem para você aqui, que quem liberta o homem não é o outro homem. Quem liberta o homem não é esses pastores, não é os profetas, não. Quem o liberta, o homem, quando eu digo homem, eu estou falando no sentido mental, na nossa mente, na nossa metanoia. Quem nos liberta, quem nos transforma a nossa mente é a palavra. A palavra que é o verbo, né, que é logos no grego. É a palavra, que é a palavra de Deus, que tem o poder. É por isso que as escrituras relatam que a fé ela vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. E não é conceitos de homem. Você precisa entender, eu preciso entender, que quando nós ouvimos a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, através de alguém que de fato está pregando a verdade, automaticamente a tua mente, a minha mente, ela ativa para as informações espirituais. Nós passamos a entender as escrituras sagradas sem o véu da lei de Moisés na nossa face. Os nossos olhos eles ficam iluminados e aí nós passamos a conhecer a graça do Cristo ressuscitado. Em Efésios capítulo 1 e versículo 3 diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Preste atenção. Primeira coisa que você precisa entender. Ler as escrituras sagradas é uma coisa. Lendo e meditando e raciocinando e adorando em espírito e em verdade é outra. Então, quando eu leio esse texto de Efésios, capítulo 1, versículo 3, diz que ele já nos abençoou. Ele não vai nos abençoar. Aqui já começa uma coisa interessante que me chamou a atenção. A palavra de Deus, quando nós acreditamos no Evangelho da Graça, como ele é tido, como ele é colocado da forma espiritual, para quem não sabe, todo o Novo Testamento, toda a Nova Aliança, o Novo Pacto, agora tudo é espiritual, não tem nada de literal. Literal era na época da lei de Moisés, agora o reino de Cristo é espiritual, é por isso que nós temos a mente de Cristo, é por isso que ele habita em nós reinamos em vida, é espiritual. Não adianta você pregar o literal que não funciona mais. O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é paz, é gozo, é alegria no Espírito Santo. Isso é a palavra, isso é o reino de Deus. Então, bendito é o Deus de nosso Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Ele não vai nos abençoar, ele já nos abençoou. Com que, irmão João Rodrigues, que ele nos abençoou? O texto diz assim, com todas, não foi com algumas, foi com todas as bênçãos. Essas bênçãos foram materiais ou foram espirituais? Espirituais. Eu acabei de dizer que o reino de Cristo ele é espiritual. Não adianta você pegar, querer fazer campanha. Campanha não está escrito na Bíblia. Não tem essa palavra na Bíblia, campanha. Campanha da prosperidade, não está escrito. Não está dizendo para você subir ao monte no novo pacto. Não está mandando você fazer vigília no novo pacto. Não está. Então, quando você quer fazer vigília, quando você faz campanha, além de você estar blasfemando contra o reino de Cristo, você ainda está com os rudimentos da lei de Moisés, querendo trazer a lei de Moisés e colocar no novo pacto. E aí as escrituras falam que todos aqueles que tentam se justificar pelas obras da lei estão debaixo de maldição. Vai aqui uma dica para você que está vendo essa mensagem nesse exato momento. Jesus de Nazaré, nos tempos da sua carne, não era o Cristo ressuscitado. Jesus de Nazaré, antes da cruz, no antigo pacto, Jesus veio para cumprir a lei como de fato ele cumpriu, que foi até Romanos capítulo 10, versículo 4, que o fim da lei é Cristo. Então, quando Jesus está conversando com uma mulher chamada mulher samaritana, que ela questiona e diz para ele, olha, nossos pais disseram que é no monte que se deve adorar. Mas você, judeu, diz que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar. Qual foi a resposta de Cristo na sua sabedoria, na sua essência? Ele disse, mulher, é chegada a hora e já chegou. Que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Mais uma vez, eu estou te provando, você que está vendo essa mensagem, que o reino de Cristo é espiritual. É em espírito e em verdade.
A adoração no novo pacto, na nova aliança, não é no monte e não é na Jerusalém. O monte representava os samaritanos. Jerusalém representava os cristãos, os evangélicos dos dias atuais, que dizem que a casa de Deus é um templo feita por mão de homem. E nós sabemos que não é. É tanto que o Atos dos Apóstolos fala que Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Está em Atos capítulo 7, versículo 48 e está em Atos 17, versículo 24. Confirma essas verdades para que assim você possa estar crescendo em graça e em conhecimento. Então, no novo pacto, em Efésios capítulo 3, fala que já fomos, nós não vamos ser, nós já fomos abençoados com todas as sortes de bênção. Está acompanhando comigo a leitura? Com todas as sortes de bênção espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Que lugar é esse, meu irmão? Aqui, ó, o lugar celestial, na nossa mente, o culto racional que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 12, que é o nosso culto irracional. Quando fala nos lugares celestiais em Cristo, é que ele está no nosso facultativo, ele está na nossa mente. Nós temos a mente de Cristo. É aqui, ó, a região celestial é aqui. Não tem nada a ver com o terceiro céu. Entenda, vamos por parte, vamos se entender as escrituras sagradas. Isso aqui é para quem tem os olhos iluminados, é para quem cresce em graça, em conhecimento, e quando olha para as escrituras com carinho, com amor, com aparato através do Espírito Santo, aí nós crescemos em graça e em conhecimento. Quando você fica seguindo homens, você tem que fazer algum sacrifício na sua carne para agradar a Cristo. Quando você procura agradar a Cristo, é por fé e não mais por obras. O homem é justificado pela fé e não pelas obras, como diz a palavra de Deus. O versículo 4 de Efésios diz assim: como também nos elegeu. Olha que palavra forte. Quem diz isso? É as escrituras. Como também nos elegeu. Quem nos elegeu? Cristo nos elegeu. Quando foi que aconteceu isso? Olha, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Antes que existisse terra, antes que existisse o mar, antes que existissem os animais, antes que existisse toda e qualquer situação que está no universo, todo e qualquer material. Antes disso, o Senhor já tinha nos elegido antes da fundação do mundo nele, em Cristo. O que foi que ele elegeu nele, em Cristo? Foi a nossa carne? Não. Eu já disse e vou repetir novamente. O reino de Cristo é espiritual. Então, antes da fundação do mundo, o nosso espírito que estava com o Senhor, com o Criador, ele elegeu antes da fundação do mundo. O nosso espírito. É por isso que em Eclesiastes, capítulo de número 12, versículo 7, se não me falha a memória, diz que lá, que quando a gente morre, o nosso corpo volta para o pó porque é do pó, ou seja, volta para a terra. E o nosso espírito volta para Deus porque é de Deus. Então, quando Deus formou Adão naquele período, naquele tempo, ele formou do barro. Então, o barro, tudo que é do barro é terreno. Então, volta para o barro. E o espírito que é do céu, das regiões celestiais, volta para Deus porque é de Deus. Eu acredito que você está entendendo. Eu estou falando com calma, com clareza, para que você possa entender o que está dizendo as Escrituras Sagradas. Então, antes da fundação do mundo, o nosso espírito já foi eleito no Senhor. Antes da fundação do mundo. Antes que o Senhor estabelecesse o universo, o nosso espírito já tinha sido elegido. Então, não tem essa de querer aceitar a Jesus ou não. O Cristo, ele já elegeu, porque o Senhor ele tem a soberania da onisciência. Ele já predestinou, ele já elegeu os que são salvos e os que não vão ser salvos, os que são eleitos e os que não vão ser eleitos, porque ele já o predestinou. E como é que você prova isso, meu irmão? Está nas Escrituras Sagradas. Como que está na Escritura Sagrada? Está em Efésios capítulo 1, versículo 5. Olha o que diz. Vamos lá. Ô glória, que palavra maravilhosa. Olha o que diz. Vou terminar o versículo 4 e entrar no 5 direto. Como também nos elegeu antes da fundação do mundo, para que nós fôssemos santos e irrepreensíveis, né, diante dele em caridade. Versículo 5 diz assim, olha que palavra maravilhosa. E nos predestinou para filhos de doação. O que é predestinar? Já nos predestinou, meu irmão. Ah, meu irmão, deixa eu ver se eu entendi. Ele predestinou quem? Ele só predestinou quem? Os que não crê ou os que crê? Ele predestinou os que creram.
na mensagem, no sacrifício de Cristo, que ele estabeleceria um reino espiritual. E eu vou já te provar isso aí em Romanos capítulo 10, versículo 4, que quando ele elege, aqui é os que crê e que um crê. E de que forma que a gente ia crer? Na nossa carne. Você vai já entender essa palavra maravilhosa. O versículo 5 diz assim: e nos predestinou, olha que coisa, nos predestinou para filhos de doação, né? Por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Pela vontade de Cristo nós fomos eleitos. E aqui nessa mensagem, meu irmão, só é eleito quem acredita. E quem é que acredita? Os que foram eleitos, que foram predestinados, espíritos que foram predestinados antes da fundação do mundo. E para você que não sabe, quem é que volta para o céu? Quem volta para lá é o espírito. A nossa carne volta para o pó porque é do pó. O sistema religioso, a religião, os evangélicos dizem que nosso corpo vai para o céu. É uma grande mentira, porque as escrituras sagradas falam que a carne e o sangue não herdam o reino de Cristo, o reino de Deus. Também Jesus, no tempo da sua carne, ele disse que lá no céu nós seremos como os anjos. E anjo, lá no céu, o que? É um ser espiritual. Então Jesus, quando ele está entregando a sua vida naquele madeiro, no último respirar, ele disse assim: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ele entregou o espírito, por quê? Por que ele não entregou o corpo? O corpo foi para o túmulo, ficou 3 dias no túmulo, né? Por que ele não entregou a alma? O que é a alma? A alma é um ser inteligente que raciocina e toma suas decisões. É o nosso facultativo, onde faz com que a gente entenda que nós temos a oportunidade de fazer tanto o bem como fazer o mal. A gente que o decide. No espírito nós somos perfeitos, na carne a gente tem falha. É por isso que a carne e o sangue não herdam o reino de Deus. Talvez você esteja questionando, mas a Bíblia diz que nós vamos ser arrebatados. O que vai ser arrebatado? Um corpo glorificado. O que é um corpo glorificado? É um corpo espiritual para poder morar na cidade celestial, que também é espiritual. Então não volta para lá carne, sangue, não. Quem volta para lá é o espírito. Então, quando o Senhor fala nas escrituras que nós já fomos eleitos antes da fundação do mundo, que nós fomos abençoados antes da fundação do mundo, que nós já fomos predestinados antes da fundação do mundo, talvez você não tenha sido deparado com essas verdades. Então, tudo que você apresentar para Deus como obras da lei não vai adiantar, porque o Senhor não recebe obras da lei. O Senhor está baseado na fé. Nós somos salvos de graça. Quer um exemplo? Em Efésios capítulo 2, versículo de número 8, diz assim, porque pela graça sois salvos. Então é pela graça. O que é graça? Favor imerecido. Pela graça sois salvo, por meio da fé. E quando você crê nesta palavra, você está exercitando a sua fé. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, se você está crendo nessa palavra, que você foi salvo de antemão, antes da fundação do mundo, pela fé, aí sim. Se você acha que para você ser salvo precisa fazer obra da lei, infelizmente eu não vou poder te ajudar. Eu estou aqui mostrando as escrituras sagradas. E onde está escrita essa verdade, meu irmão João Rodrigues? Está escrito em Efésios capítulo 2, versículo de número 8. Vou ler novamente para você ver. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. É dom de Deus. Ele deu o dom da fé para aqueles que creem, que vão crer, que são eleitos antes da fundação do mundo. Não é por mérito humano, por quê? Porque senão o homem vai se gloriar. Quer um exemplo? Vamos ver o que diz o versículo de número 9. Não vê, olha o que diz. O 9 diz assim: não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, a salvação, meu irmão, ela não vem das obras. Para quê? Para que ninguém se glorie. E é isso que muitas pessoas aí estão tentando fazer. Fazer sacrifício de tolo é obra, não é pelas obras. Estão fazendo campanha. Essa palavra também, campanha, não está na Bíblia. Não está. Mas eles criam essa mitologia, essa mentira. Então, a palavra aceitar Jesus
ela nunca existiu na Bíblia. Isso foi invenção de falsos pastores, falsos mestres, falsos evangelistas. O que está nas Escrituras é aceitar, converter-se a Cristo, é viver a graça, entender que Jesus foi no madeiro, já pagou um preço altíssimo pelos aqueles que creram nele, não foram por todos. Jesus não morreu por todos, ele morreu por muitos. E quem foi os muitos? Aqueles que creram na sua palavra, no seu sacrifício. Quando ele foi naquele madeiro, ele foi com um propósito: resgatar os que creram. Entendeu? Ele foi exterminar, aniquilar a lei, estabelecer a sua graça para resgatar os muitos que creram. Então, em Romanos capítulo de número 10, só para encerrar essa mensagem, Romanos capítulo 10, versículo 4, diz assim a palavra de Cristo, o Cristo ressuscitado, que inspirou o apóstolo Paulo para revelar essas grandezas do reino de Cristo. Então, todos aqueles que ainda pregam lei, infelizmente, ainda não creram no sacrifício de Cristo. Sabe por quê? Porque a palavra afirma essa grande verdade. Olha o que diz. Romanos capítulo 10, versículo 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, os que crê, o fim da lei é Cristo. Os que não crê, continua pregando a lei de Moisés. E quando eu falo lei de Moisés, quando você tenta se justificar diante do Criador através de qualquer obra da lei, você está dizendo que você não creu na justiça do Cristo que foi na cruz do Calvário. Você está dizendo que a sua salvação não vem de graça, que você precisa correr atrás para ser salvo. É isso que você precisa entender. Ah, mas Jesus mandou a gente se esforçar. Jesus de Nazaré, sim, mandou você se esforçar, correr atrás, mas o Cristo ressuscitado não. O Cristo ressuscitado já pagou um preço, já cumpriu as ordenanças da lei. E quando eu digo lei, eu não estou falando só dos 10 mandamentos, eu estou falando todo o antigo pacto. Todo o antigo pacto. Então você que diz que está na graça, que prega a graça, mas ainda vive obra da lei, eu aconselho você a examinar as Escrituras, porque a salvação ela não é pelas obras da lei. Lei não existe mais. A lei de Israel não existe mais, nem para mim e nem para você. Nem para israelitas não existe mais essa lei de Moisés. Ela já foi abolida em Cristo Jesus. Infelizmente, é só para os que crê. Os que não crê continuam guardando a lei. Tá bom, meus amados irmãos? Essa é a mensagem. Que todos possam continuar reinando em Cristo Jesus. Graça e paz e até o próximo vídeo.